Bom dia, turma. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos de métodos de análise em alimentos e a nossa aula de hoje vai ser focada na umidade em alimentos, tá? Umidade ou teor de água de um alimento é um dos mais importantes, mais avaliados índices em alimentos, tá? É de grande importância econômica por refletir o teor de sólidos de um produto e sua perecibilidade. Umidade fora das recomendações técnicas resulta em grandes perdas na estabilidade química, na deterioração microbiológica, nas alterações fisiológicas e na qualidade geral dos alimentos. Água nos alimentos. Bom, a água é um nutriente absolutamente essencial, participando de 60 a 65% do corpo humano e da maioria dos animais. Dentre as várias funções da água no organismo, cita-se: é um solvente universal, indispensável a processos metabólicos, manutenção da temperatura corporal dos organismos vivos, manutenção da pressão osmótica dos fluidos e do volume das células, e participação como reagente de um grande número de reações metabólicas. Tem muitas reações no nosso organismo que só funcionam se houver a presença de água. A água é considerada o adulterante universal dos alimentos, tá? Por isso, sua determinação é de grande importância. Usualmente, a quantidade de água dos alimentos é expressa pelo valor da determinação da água total contida no alimento. Porém, esse valor não fornece informações de como está distribuída a água neste alimento, nem permite saber se toda a água está ligada do mesmo modo ao alimento. Vocês vão saber por que mais adiante. Muitas vezes o teor de água determinado permite que ocorra o desenvolvimento de algum micro-organismo, porém isso não ocorre, porque muita desta água não está disponível ao micro-organismo. Há também o fato de uma parte da água não ser congelável. Isso nos leva a crer que existem moléculas de água com propriedades e distribuição diferentes no mesmo alimento. Tá? Então, pode-se concluir que há dois tipos de água nos alimentos. Quais são? A água livre, que é aquela fracamente ligada ao substrato, que funciona como um solvente, permitindo aí o crescimento de vários micro-organismos e também que ocorram reações químicas. Tá? Essa água livre, ela é eliminada com facilidade, tá? Como o próprio nome já diz, água livre. E o outro tipo de água nos alimentos é a água combinada. O que é isso? É uma água fortemente ligada ao substrato. Ela é mais difícil de ser eliminada e não é utilizada como solvente. Esse tipo de água não permite o desenvolvimento de micro-organismos e retarda as reações químicas, tá, gente? Bom, a umidade de um alimento está relacionada com a sua estabilidade, qualidade e composição e pode afetar os seguintes itens: pode afetar a estocagem, pode afetar a embalagem e também o processamento. Com relação à estocagem, alimentos estocados com alta umidade, eles irão se deteriorar mais rapidamente que os alimentos que possuem baixa umidade. Por exemplo, grãos com umidade excessiva vão estar sujeitos aí a rápida deterioração devido ao crescimento de fungos que desenvolvem toxinas como a conhecida aflatoxina. A embalagem. Alguns tipos de deterioração podem ocorrer em determinadas embalagens se o alimento apresenta uma umidade excessiva. Por isso, a velocidade do escurecimento, também chamado de browning, em vegetais e frutas desidratadas, ou a absorção de oxigênio, que é a oxidação, em um ovo em pó, podem aumentar com o aumento da umidade em embalagens permeáveis à luz e ao oxigênio. E com relação ao processamento, bom, a quantidade de água é importante no processamento de vários produtos, como, por exemplo, a umidade do trigo para a fabricação de pão e produtos de padarias. Aqui vocês estão vendo a tabela mostrando o conteúdo de umidade, em alguns alimentos. Então, tem aí a composição de umidade de produtos lácteos fluidos, de leite em pó, dos queijos, que varia entre 40% a 75%. Manteiga, que a umidade está aí em 15%.
tá? Sorvetes, 75%, frutas, 65 a 95%, dependendo do tipo de fruta, macarrão, 9%, dentre outros. Aí essa segunda tabela, ela mostra o quê? Ela mostra os valores de umidade que são perigosos em alguns alimentos, tá? Então, quais são aqui os valores perigosos? Nas nozes, a umidade perigosa varia entre 4 e 9%. Leite integral em pó, umidade alerta 7%, tá? Carne e pescado, 10%. Arroz, 12 a 15%, né? Dentre outros. Metodologia para determinação de umidade em alimentos. Bom, apesar da literatura estar repleta de métodos de determinação de umidade, não existe nenhum método que seja ao mesmo tempo exato e prático. Métodos exatos, rápidos e simples de determinação de umidade aplicáveis a todo tipo de alimentos continuam a ser pesquisados, tá? Em geral, a determinação de umidade, que parece um método simples, se torna complicado em função da precisão dos resultados. As dificuldades encontradas geralmente são as seguintes: separação incompleta da água do produto, decomposição do produto com formação de água além da original e perda das substâncias voláteis do alimento. Os métodos para determinação de umidade são fundamentalmente baseados na secagem da amostra, em reações químicas com a água, em destilação da água e na interação física da água. Agora a gente vai ver alguns métodos de secagem, tá? Então, para começar, a gente tem a secagem em estufas. Vocês já devem conhecer a estufa, né? Bom, é o método mais utilizado em alimentos, tá? Está baseado na remoção da água por aquecimento, onde o ar quente é absorvido por uma camada muito fina do alimento e é então conduzido para o interior por condução. Como a condutividade térmica dos alimentos é geralmente baixa, costuma levar muito tempo para o calor atingir as porções mais internas do alimento. Por isso, esse método costuma levar muitas horas, entre 6 a 18 horas, em 100 a 105 graus Celsius. A evaporação por um tempo determinado pode resultar numa remoção incompleta da água. Se ela estiver fortemente presa por forças de hidratação, ou se o seu movimento for impedido por baixa difusividade ou formação de crosta na superfície, tá? Por outro lado, na evaporação até peso constante, pode ocorrer uma superestimação da umidade por perda de substâncias voláteis ou por reações de decomposição. Além disso, o método de secagem em estufa possui uma série de limitações de uso. É simples porque necessita apenas de uma estufa e cadinhos, tá? Que vocês também já conhecem, o cadinho, para colocar as amostras. Porém, a exatidão do método é influenciada por vários fatores. Quais são esses? Tem a temperatura de secagem. A temperatura de secagem deve ser um pouco acima de 100 graus Celsius, tá? Para evaporar a água, a pressão atmosférica na estufa simples. Porém, na estufa a vácuo, esta temperatura pode ser bastante reduzida, preservando a amostra e evitando a formação de crostas na superfície, que dificultaria a evaporação da água. Bom, o que mais pode influenciar aí? A umidade relativa e movimentação do ar dentro da estufa, vácuo na estufa, tamanho das partículas e espessura da amostra, tá? As partículas dos alimentos devem ser moídos com espessuras menores possíveis para facilitar a evaporação da água. Construção da estufa também influencia. Número e posição das amostras na estufa, formação de crosta seca na superfície da amostra, tá? Que acontece muito nesse tipo de secagem, material e tipo de cadinhos. Estudos demonstraram que a velocidade de evaporação foi maior em cadinhos de alumínio do que de vidro e porcelana. A velocidade também foi maior em cadinhos rasos do que cadinhos fundos e maior em estufas com ventilação forçada do que em estufas simples. Outro fator, pesagem da amostra quente. A pesagem da amostra deve ser feita somente após esfriá-la completamente no dessecador, pois a pesagem a quente levaria ao resultado falso. Então, em resumo, aí, indicado estufas simples com ventilador, pode ser mais eficiente.
a vácuo para amostras que decompõem na temperatura da estufa simples. Cápsulas ou cadinhos, porcelana, platina, alumínio e vidro. Preparo da amostra. Bom, amostras líquidas devem ser evaporadas em banho-maria até a consistência pastosa para então serem colocadas na estufa. Amostras açucaradas. Esse tipo de amostra forma uma crosta dura na superfície, que impede a saída da água do interior. Nesse caso, costuma-se adicionar areia, arbusto ou pedra-pome em pó, misturada na amostra para aumentar a superfície de evaporação. Peso da amostra varia entre 2 a 5 gramas, dependendo da quantidade de água do produto, e ela deve ser bem espalhada no cadinho, formando uma camada fina. Condições de secagem. Temperatura varia entre 70 a 105 graus Celsius, dependendo se for utilizado vácuo ou pressão atmosférica. Tempo depende da quantidade de água do produto, mas leva em média 6 a 7 horas. Costuma-se deixar até peso constante. Procedimento: pesar uma quantidade definida de amostra numa cápsula previamente seca e tarada. Outro tipo de secagem, secagem por radiação infravermelha. Esse tipo de secagem é mais efetivo e envolve penetração do calor dentro da amostra, o que encurta o tempo de secagem em até 1/3 do total. O método consiste em uma lâmpada de radiação infravermelha com 250 a 500 watts. A distância entre a lâmpada e a amostra é crítica, tá, gente? E deve ser cerca de 10 centímetros para não haver decomposição da amostra, tá? Se ficar aí muito junto a amostra da lâmpada. A espessura da amostra deve ficar entre 10 e 15 milímetros. O tempo de secagem varia com a amostra: 20 minutos para produtos cárneos, carnes em geral, 10 minutos para grãos e etc. O peso da amostra deve variar entre 2,5 a 10 gramas, dependendo do conteúdo da água. Equipamentos por secagem infravermelha possuem uma balança que dá a leitura direta do conteúdo de umidade por diferença de peso. Desvantagem de ser também um método lento, por poder secar uma amostra de cada vez, tá? E como consequência, a repetibilidade pode não ser muito boa, pois pode haver variação de energia elétrica durante as medidas. Outro tipo de secagem aí que a gente tem, secagem em fornos de micro-ondas. É um método novo e muito rápido, porém não é um método padrão. Os dois maiores mecanismos que ocorrem no aquecimento por micro-ondas de um material dielétrico são rotação dipolar e polarização iônica. Quando a amostra úmida é exposta à radiação de micro-ondas, moléculas com cargas elétricas dipolares, como a água, giram na tentativa de alinhar seus dipolos com a rápida mudança do campo elétrico. A fricção resultante desse giro cria calor, que é transmitido para as moléculas vizinhas. Portanto, micro-ondas podem aquecer o material mais rapidamente e vão aquecer seletivamente as áreas com maior umidade, atingindo o ponto de ebulição da água. Deste modo, o calor é distribuído uniformemente tanto na superfície como internamente no alimento, facilitando a evaporação da água e evitando a formação de crosta na superfície, como é característico na secagem em estufa, que a gente já viu. A amostra é misturada com cloreto, que evita que a amostra seja espirrada fora do cadinho, e óxido de ferro, que absorve fortemente radiação de micro-ondas, acelerando a secagem. A grande vantagem da secagem por micro-ondas é que o poder da energia radiante e o tempo de secagem podem ser calibrados para os diferentes tipos e quantidades de amostras, enquanto isso não é possível no método por secagem em estufa. E por último, a gente tem a secagem em dessecadores. Os dessecadores são utilizados com vácuo e compostos químicos absorventes de água. Porém, à temperatura ambiente, a secagem é muito lenta e, em alguns casos, pode levar até meses. O uso de vácuo e temperatura ao redor de 50 graus Celsius é bem mais satisfatório.